Estamos ao vivo, minha gente. Hoje, como assim? 11h40 da madrugada. Vamos encaminhar aqui para as amigas. Aquela hora que a pessoa decide fazer uma live, assim, em cima da hora. Mas é o seguinte. Primeiro eu quero falar para vocês que eu estava estudando e decifrando a frase "eu quero viver algo novo". Então eu vou começar falando da seguinte forma. Primeiro, se a gente falar, eu quero viver algo novo, isso tá em primeira pessoa, né? Como assim tá em primeira pessoa? Você não vai seguir aquilo que você tá ouvindo de alguém, você não vai seguir aquilo que as outras pessoas estão esperando de você, não. É o que você quer. E beleza, o que significa viver? O que significa a vida? Eu gosto muito de comparar com quando Deus derramou sobre nós o fôlego de vida. E eu acredito que esse derramar do fôlego, ele tem que ser diário. Então, cabe a nós analisar se todos os dias, já que as misericórdias dele também se renovam, se o fôlego de vida está se renovando. Você já parou para pensar nisso? Porque não faz sentido, né? A gente fala, eu quero viver algo novo. Então aí primeira pessoa, viver, fôlego de vida, algo ou alguma coisa. Por que que eu estou levando vocês a refletir sobre isso? Pensa comigo. Quantas vezes a gente já falou assim, eu vou fazer o que tal pessoa tá falando, eu me identifico muito com Pablo Marçal, com não sei quem, com não sei quem. E eles fazem coisas feras, eles postam, né, coisas do seu dia a dia que me atrai, mas peraí, o que que é o algo novo para você? O algo novo não necessariamente é eu tomar uma decisão hoje que vai mudar uma vida inteira. Mas pode ser simplesmente a decisão de fazer algo diferente, igual eu nunca gravei uma live nesse horário. Resolvi gravar justamente por quê? Porque eu quero viver algo novo. E o que que vem a ser novidade, então? Novidade, eu acredito que é algo que está no nosso coração, que a gente ainda não descobriu, que é aquilo como se fosse um insight, como se fosse aquele, acendeu a luzinha. E aí você começa a estudar a frase e percebe o quê? Que você está caminhando, que você está fazendo um monte de coisa. Aí você me pergunta, Camila, mas por que que você está falando tudo isso? Eu vou responder para você. Eu tô dizendo tudo isso porque a partir do momento que você decide, né, o que você quer, não tem como você voltar atrás. E eu quero então aproveitar e compartilhar um pouquinho com vocês do que é essa novidade que eu estou vivendo, que é o seguinte. Para quem não sabe, eu estou participando, né, do programa do PLD, que é Programa de Liberdade Digital. E a gente está num período de focar em uma matéria. E analisando, eu gostei muito de copywriting. Depois eu explico um pouquinho melhor para vocês. E como a ideia é viver algo novo, como a ideia é sair da zona de conforto, eu falei, olha, eu vou começar a ensinar também o pessoal, começar a entender até para ficar mais fácil a compreensão. Vocês estão gostando? Deixa seu joinha aí. Então, assim, para me entrar no assunto, o que que é copywriting? Antes de te responder isso, eu vou seguir as orientações do nosso professor, que ele fala, olha, é muito bom você entender de comunicação, é muito bom você entender, né, daquilo que move o mundo. Para quem não sabe, eu já dei palestras sobre como perder o medo de falar em público. Então eu entendo um pouquinho, eu gosto de me comunicar,
gosto de falar, né, em palestras. Então, ele até falou, se você tivesse algumas pessoas querendo investir no seu negócio, como que você convenceria essas pessoas, sendo elas 3 pessoas, um cachorro e uma planta? Então, ele vai introduzindo a aula de maneira que a gente possa refletir que não é a mesma comunicação para todo mundo. Todos nós temos uma maneira de entender, de interpretar. Todos nós temos no nosso interior algo que nos chama a atenção, que às vezes é diferente, ou na maioria das vezes, né, ela é diferente do que o nosso amigo, do que a nossa amiga. Então, assim, é uma coisa que a gente precisa entender também quando a gente fala em comunicação. Vão requerer várias atitudes, como por exemplo, paciência, né, sabedoria. A Kellen está dizendo, nossa, não sabia, muito bom. Então, Kellen, o que que acontece? Se você tem um surdo na, nas pessoas que estão querendo investir em você, não adianta você falar, porque a pessoa ela não vai ouvir, ela não vai compreender. Então, o que que você poderia dizer? Ou o que que você poderia fazer nessa situação? Fazer com que a pessoa sinta, né? Com que ela sinta o que está acontecendo. Um mudo, por exemplo, se ele for, às vezes, ter alguma dúvida e não conseguir te explicar como, faça ouvir, usa, né, uma linguagem mais de visão. Bom, um cachorro, né? O professor citou o exemplo, dê carinho para ele. Aí até eu fiquei intrigada no exemplo da plantinha. Como é que você atrai a atenção? Como é que você ali convenceria uma planta? Dê sol e água. É o que as plantas necessitam. Então, se ela tá na sombra, ela vai ser atraída até você, porque a planta ela busca sol e água. São alguns pequenos exemplos que ela ficou mais compreensível para você, para quem está acompanhando também. Eu espero que sim, vai deixando as dúvidas aí, tá bom? E a gente tem que tá ligado nas coisas, porque, de acordo com a teoria geral da comunicação, o que que acontece? Tem um emissor, que é quem está transmitindo a mensagem, e tem o receptor, que é quem está recebendo a mensagem. E eu espero que eu esteja conseguindo transmitir a mensagem de forma clara, de forma objetiva, de forma que possa gerar sim a compreensão de determinada informação. É o simples, né? E a gente não pensa. Exatamente, minha amiga. É o simples e a gente não pensa. Então, por exemplo, se a gente for pensar na mensagem, a mensagem ela tem 3 itens básicos, que é o canal. Por exemplo, o canal cartas, internet, o SMS, que jeito que está sendo pronunciada essa mensagem. Então a gente tem também o contexto. Essa do contexto eu vou deixar vocês aguardem os próximos stories que eu vou fazer uma surpresinha para vocês, tá bom? E tem também os códigos, que é a fala, que é o gesto, um símbolo. Por exemplo, né, as pessoas gostam de falar que eu tenho muita energia. E eu tenho. Eu não consigo expressar alguma coisa assim. Ai, não sei, talvez. Não, eu já sou bem mais pra cima mesmo. Então, assim, esses fatores, eles te ajudam a transmitir uma mensagem, né, bem mais clara. Bom, e outra coisa que a gente tem que perceber, a linguagem, ela não, presta atenção nessa frase. A linguagem, ela não é diabólica, ela é simbólica. Diabólica é do diabo? Não. Diabólica quer dizer separar. Simbólica quer dizer unir, né? Então, assim, quando a gente está falando de linguagem, a gente tem que buscar uma linguagem única. Não ficar, às vezes, falando uma coisa ou falando outra. Não, a gente tem que jogar tudo num contexto.
Então, o que a gente pode falar? Vocês estão entendendo, gente? Tá claro? Tá muito rápido? Vocês vão me dando feedback aí se tiver alguma pergunta também, tá bom? Por exemplo, nessa questão da unidade, da unificação, eu preciso. Isso, a linguagem não é diabólica, ela é simbólica. E um exemplo disso é, por exemplo, se eu for para Paris, eu não posso chegar lá e falar a linguagem do goiano daqui de Goiás, eu tenho que falar francês. Da mesma forma, se eu tô aqui em Goiás, igual o pessoal fala, né? Opa, e aí, bom, tem pique tem pique ir, puxado o R e tudo. Pode ver, quando tem vários goianos, a linguagem ela fica em unidade. Todo mundo se entende, é agradável, é muito bom, é muito legal. Eu gostei dessa parte, porque nós que é do Goiás, né, Kelly, a gente sabe o que é puxar o R. Gente, então, olha, Ah, tá. Tem uma outra parte aqui. Eu vou deixar essa partezinha para uma outra aula. Mas o que eu queria dizer para vocês era uma coisa importante. Tudo que a gente for aprendendo, a gente tem que colocar em prática, né? Não adianta só a gente absorver conteúdo, não adianta só a gente ver uma live atrás da outra, se a gente não colocar em prática. E eu confesso pra vocês, eu estudei até agorinha, tava assistindo a live de hoje da aula do PLD e o Pablo relembrou algo interessante. Para quem estava no método IP12 vai lembrar, a nossa caixa simbólica aqui, que é a nossa cabeça, ela é muito racional. E mais cedo ainda falei, nossa, mas Cope tá muito texto, tá muito assim, devagar, cadê as coisas práticas? Quase que eu falei, cadê os números? Mas aí depois que eu fui entender que, querendo ou não, a gente tem que contrariar o nosso cérebro, porque assim a gente vai gerando aprendizado. Quando a gente faz justamente aquilo, né, que tá desacostumado a fazer. E aí eu falei, não, eu vou gravar essa live agora e vou colocar em prática. Se você gostou desse conteúdo, vão me falando também, que eu vou passando mais conteúdos de Cope. A gente ainda não entrou exatamente, né, igual eu disse, tá no início, mas no que eu puder ajudar e ensinar e aprender com vocês também, tá bom? Mais algum comentário? Kelly, minha amiga, tem alguma dúvida? Tudo certo por aí? A Caroline entrou agora, seja bem-vinda, Carol. Estávamos aqui falando de comunicação, de pôr em prática as coisas que nós aprendemos, né? De não gerar obesidade, né? De tá ali, vou gravar, não importa se eu ainda não sei tudo, não importa, né? Se eu tô no início. E é isso, gente. Ai, obrigada. Eu queria agradecer a presença de vocês, né? E dizer que eu tô muito feliz. Tô me sentindo mais realizada. Às vezes a gente não tem resultado e fica frustrado com isso. Mas vocês já viram que pequenas atitudes geram pequenos resultados, que geram pequenas satisfações. E quando a gente vai repetindo esse ciclo, as coisas vão melhorando e a gente vai vencendo na vida, tá bom? Desde já, muito obrigada. Obrigada a todos. Qualquer dúvida, manda no direct também, vamos conversando. Carol, para você que entrou agora, às vezes não pegou muito, me manda uma mensagem lá, a gente conversa, eu te explico tudinho, certinho? Obrigada, gente. Excelente noite para vocês. Até amanhã.